Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda por aqui. Eu sou o João Sobrinho, profissional da área da beleza há mais de 6 anos, e hoje eu vim trazer nesse vídeo para você uma aula completamente diferente, porque geralmente a gente faz, né, aulas de passo a passo, procedimento relacionados à profissão. Hoje eu vou trazer algo para organizar o seu negócio. Então vou ensinar para você como utilizar uma ferramenta que vai organizar e gerenciar a sua agenda e sua parte financeira. Ou seja, não é uma aula só para quem é manicure, só para quem é new designer, que no caso é a minha profissão. É também para você que é designer de sobrancelha, cabeleireira, todos dentro da área da beleza conseguem utilizar a ferramenta, que ela foi criada exatamente para isso, para ajudar todos os profissionais da área da beleza. Então vamos lá, porque a aula vai ser incrível. Antes da gente começar, já aproveitar para dizer o seguinte: apesar de ser uma aula voltada para a tecnologia, você pode ficar tranquila que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver. Eu sei que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade, então todo o conteúdo foi pensado para ser de forma simples. Então você vai entender, independente se você já pegou um sistema assim ou não. Ou seja, vai valer muito a pena você ficar até o final da aula, porque você vai, depois disso, ter um conhecimento a mais. Lembrando que isso não é sobre ser melhor que os outros ou fazer uma competição com outros negócios. Isso é sobre você ser melhor cada dia. E isso vai agregar ao seu trabalho. Você vai sair de uma agenda de papel, né, de ficar carregando um caderninho para cima e para baixo e vai trazer toda essa organização para dentro do sistema. E mais, né, não só organizar a sua agenda, mas também o financeiro, que eu tenho certeza que muitas das coisas que você não conseguiu fazer ainda é porque você não está percebendo o quanto seu financeiro está prejudicado. E através do sistema você consegue fazer essa organização. Então vamos deixar de enrolação e vamos logo para o que interessa, né? O sistema em questão é esse que você está vendo na tela, que se chama Minha Agenda. Você pode pôr ele tanto no computador, né, acessar ele na versão web, ou seja, usando o seu PC, seu notebook, ou a versão mobile. Para a gente é mais interessante o mobile, dentro, né, do iPhone ou do Android, né, do iOS ou do Android, a gente consegue utilizar para ter todas as informações ali na palma da mão. Essa versão que eu tô mostrando para vocês aqui está num iPad, só que ela é exatamente igual à versão que você vai usar no Android, o que você vai usar no iPhone, Samsung, no Motorola, é exatamente igual. Só vai estar diferente, né? Ele é um pouco mais esticado e no celular ele é um pouquinho mais comprimido, mas os botões ficam no mesmo lugar, vão ter os mesmos nomes, então fica fácil de você reproduzir aí na sua casa depois de assistir o vídeo. Você pode rever o vídeo e ir fazendo junto, tá? Então vamos começar com o básico, que é o quê? Fazer o seu cadastro dentro da ferramenta. Então primeiro você vai entrar lá na sua loja, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. A gente vai entrar dentro da loja. Eu tô usando a loja da Apple, né, que é do iOS. Você, se tiver o Android, vai entrar lá na loja do Android e vai pesquisar pelo aplicativo Minha Agenda. Quando você fizer essa pesquisa, vai aparecer, que é esse aqui do lado, né, direito da sua tela. O meu já está instalado, você só vai clicar para instalar, bonitinho, e ele vai aparecer lá na sua área de trabalho, aqui, certo? Aparecer para você acessar. Depois de aberto, a primeira coisa que ele vai pedir é para você fazer um cadastro, se você não tiver, ou acessar o sistema. Se for a sua primeira vez, então você vai ter que fazer um cadastro. Então vamos lá. Já sou cadastrado ou cadastre-se e faça um teste gratuito. Vamos fazer um cadastro de teste gratuito. Nessa primeira tela é a tela de bem-vindo, onde você vai pôr as informações que o sistema vai utilizar, como por exemplo, o nome. Então vamos colocar o nome que ele vai utilizar. Vou colocar aqui, João Sobrinho Unhas, tá? E você vai colocar o nome do seu negócio. Eu vou colocar João Sobrinho Unhas. Vamos colocar um e-mail. Eu vou colocar aqui o João Sobrinho Nails, arroba gmail.com, certo? Essa parte é onde ele pergunta: qual é a sua área de atuação? Porque a ferramenta, ela foi pensada para ser utilizada por diversas áreas, não só a nossa área da beleza. Então a gente tem que selecionar a parte salão de beleza, estética, esmalteria, barbearia, tatu. Por quê? Porque aí ele vai trazer ferramentas específicas pra gente, como por exemplo a ficha de anamnese, já vai vir personalizada para o nosso negócio, tá? Você vai colocar aqui o seu número, eu vou colocar o meu número de telefone, ó.
e embaixo você vai cadastrar uma senha. Para vocês, não tá aparecendo a senha, porque como eu tô digitando e tô apresentando a tela, não vai mostrar, mas eu coloquei uma senha aqui. Você digita a senha que você desejar, tá? E vai clicar em cadastrar. Feito isso, ele já abre direto o sistema e você já está pronto para começar a utilizar. Olhando assim, né, ele parece uma ferramenta simples, é como se fosse um calendário, né? Então você consegue ver as linhas aí com as horas, mas tudo que tem aqui é configurável e eu vou ensinar vocês a utilizar essa função da agenda dentro aqui do aplicativo. Vamos lá? No canto superior esquerdo, bem aqui, ó, você consegue ver esses 3 risquinhos. Ele é o que a gente chama de menu sanduíche, porque lembra, né, as camadas de um sanduíche. Ele sempre vai aparecer quando você tiver opções, ou seja, alguma coisa você vai clicar, vai abrir uma série de opções, uma lista para você com coisas. O sistema já abre por padrão quando você instala dentro da, né, da página da agenda, mas quando você clica aqui, ele traz para você todas as funções relacionadas ao sistema. A gente não vai detalhar tudo, vamos focar principalmente na agenda, que é o que eu vou te ensinar a utilizar, porque a intenção é fazer com que você largue esse negócio de utilizar o caderninho e anote tudo direto numa agenda eletrônica, porque aí você vai ter sempre tudo à mão. Então, quando a cliente pedir para agendar, em qualquer lugar que você tiver, você consegue fazer o agendamento, anotar. Isso evita, inclusive, que você agende duas clientes no mesmo horário. Porque geralmente a gente anota, né, duas clientes no mesmo horário. Quando a cliente pede o horário, você não anota naquele momento, esquece. O horário fica livre e você acaba depois agendando uma outra naquele mesmo horário. Esse problema você não vai ter mais, tá? Então vamos lá que eu vou explicar para você agora tintim por tintim do que é a página agenda, ou seja, essa tela aqui. O que significa cada um desses símbolos, cada uma dessas linhas, para ficar bem de fácil entendimento. Vamos lá? Então a gente tem aqui. Na parte de cima, aqui você consegue ver os números. São os dias da semana, que você pode navegar por eles. Aqui nesse cantinho tem os números, que são as horas dos seus atendimentos. Então aqui já vem por padrão de meia em meia hora. Então você pode ver que tem 8 e meia, 9, 9 e meia. Essas linhas representam a sua agenda. Então vamos supor que o seu atendimento leva 2 horas e você vai começar às 8. Ele vai bloquear essas linhas referente das 8 até as 10 horas, tá? Para dizer que aquele horário tá ocupado. Então aqui é o corpo, essa parte onde tem as linhas é o corpo da agenda. É onde vai ficar as informações que depois que a gente colocar, aí você vai ver como é que fica, tá? Lá no cantinho, lá embaixo, tem a bolinha com mais. Ela é sugestiva, mais, ou seja, me dá mais opções. Então quando eu clico nela, ela traz 3 opções. Caso você queira criar uma lista de espera, você tem essa opção. Bloquear o horário, então você tem um compromisso, uma consulta com o médico, levar seu filho para um passeio, fazer um exame, você vai deixar aquele horário bloqueado para não acontecer de você marcar uma cliente num horário de um compromisso pessoal seu. E por último, a opção de novo agendamento. Quando você clica ali, abre uma janela que vai trazer, né, tudo que você precisa preencher para criar um novo agendamento. Essa parte de novo agendamento, quando a gente clica, abre essa janelinha aqui. Se eu clicar também nas linhas, isso também acontece. Já abre direto a janela do novo agendamento. Por quê? É como se essas linhas, lembra que eu falei, fosse o corpo da nossa agenda, é como se fosse a nossa agenda, como se fosse as linhas da agenda de papel que eu vou anotar. Então toda vez que você clica, o sistema entende que você quer criar um novo agendamento e ele abre lá para você, tá? Nessa parte superior aqui, ó, lá na frente, tá vendo? Dá pra você ver que tem vários iconezinhos. Eles não são importantes agora, mas são mais funções do sistema. Não tem necessidade da gente falar sobre eles agora, porque você vai utilizar primeiro, basicamente, entender essa parte aqui, que é usar a agenda. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Já entendi para que serve cada uma dessas coisas, que eu consigo navegar entre os dias da semana, o corpo da minha agenda e como que eu, né, faço para organizar isso aqui. Agora eu vou ensinar como que você vai fazer para poder criar um agendamento novo. Só que antes de criar um agendamento novo, você tem que ter um cliente cadastrado nesse sistema. Ou seja, você vai ter que aprender primeiro a cadastrar um cliente no sistema. Então vamos lá no nosso menuzinho sanduíche, ó. E ele vai ter lá a opção clientes e anamnese.
Então, aqui é a tela que eu vou utilizar para cadastrar o meu cliente. Porque se eu, pra eu fazer um agendamento, o sistema vai me perguntar para qual cliente é. Então, o cliente já tem que estar cadastrado antes. Então, é o que a gente vai fazer agora. Lá no canto superior, ó, lá em cima, no cantinho da tela, tem o mais. Quando a gente clica, ele vai pedir os dados relacionados à minha cliente. Você pode fazer uma ficha completa com muita informação, porque tem essa opção, ou você pode fazer uma ficha básica de colocar só o nome e o telefone da sua cliente, que ele vai cadastrar do mesmo jeito, tá? Você não vai precisar pedir CPF, data de nascimento, se você não quiser. Mas o sistema tem a opção, por exemplo, de te avisar se a sua cliente está perto de fazer aniversário ou não. Só que ele só vai saber isso se você pôr a data de nascimento. Então, é bacana você pedir essa informação no primeiro atendimento. Então vamos criar uma cliente fictícia. A sua cliente, lembrando, ela pode ser qualquer cliente de qualquer serviço. Ela pode ter vindo buscar cabelo, cílios, sobrancelha, não importa, tá? É sempre a mesma coisa para fazer o cadastro. Então vamos lá. O nome da nossa cliente vai ser Roberta de Assis, tá? Vamos cadastrar o telefone da Roberta. O telefone é importante estar cadastrado certinho, porque a ferramenta tem a opção de você enviar um lembrete. Só que ele vai abrir a telinha do WhatsApp já com a informação escrita automática. Só que ele só vai conseguir fazer isso se você colocou o número correto da pessoa. Então não pode errar o número agora, tá? Tem que cadastrar certinho o número do WhatsApp da pessoa. Então a gente vai colocar lá. Eu vou colocar o número do meu WhatsApp só pra gente simular, tá? 119, vamos lá, 8617 1339, ok? Se eu quisesse pôr, né, já cadastrar, vou pôr aqui, ó, do 6. Eu vou colocar uma data de nascimento fictícia pra gente ver se ele vai mostrar pra gente que tá próximo do aniversário da nossa cliente, né? De 1995. Se eu quiser, eu posso clicar na opção mais campos e aí ele traz pra mim telefone, e-mail e endereço dessa cliente que eu também posso cadastrar. Se eu não quiser, não tem problema. Eu já consigo salvar a cliente só com esses dados que eu tenho aqui. Eu não preciso pôr mais nada, tá? Então vamos lá, vamos salvar só com os dados que a gente tem aqui. Eu já tenho a cliente Roberta de Assis cadastrada. Então agora que eu tenho a cliente Roberta de Assis, eu posso fazer o meu agendamento, correto? Não é tão simples assim. Por quê? Se eu vou agendar a Roberta na minha agenda, além de ter a data que a Roberta vai vir e o nome da Roberta, que é ela que vai fazer, eu também preciso saber o que a Roberta vai fazer. Então eu preciso cadastrar os meus serviços também. Então, além de ter cadastrado os meus clientes, eu tenho que cadastrar o que eu faço. Eu faço pé, eu faço mão, quanto é, quanto tempo leva. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai para a parte do cadastro de serviços ou produtos, né? Vamos voltar lá no nosso menu sanduíche e buscar lá, ó, serviços e pacotes. E não tem nenhum serviço cadastrado, então a gente vai fazer o cadastro. O sistema ele é sugestivo, então vai ter o mais lá em cima no canto, ó. Você clica no mais e aí ele vai trazer para você as informações que você precisa para preencher sobre o seu serviço. Então vamos lá. Vamos supor que você é manicure e você faz pé e mão, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mão simples. Ele vai perguntar: quanto tempo dura a sua mão simples? Vamos colocar que a pessoa leva em torno de 45 minutos para fazer uma mão simples, tá? Você pode selecionar também a cor. Essa cor é o que vai aparecer na agenda, então é bacana você separar por cor. Então, por exemplo, tudo que é relacionado, vamos supor que você faz cabelo e unha, tudo que é relacionado à unha você deixa de uma cor, tudo que é relacionado a cabelo você deixa de outra cor. Quando você bater o olho na agenda, pelas cores você já vai saber, ó, hoje eu tenho cabelo, hoje eu tenho unha, hoje é só cabelo, tá? Então vamos deixar aqui numa cor, vamos deixar no azulzinho, tá? O preço, quanto que você cobra? Vamos supor que você cobra para fazer a mão R$ 25. Então você coloca lá R$ 25, tá? Aí ele pergunta: quanto custa para você fazer esse trabalho? Então, por exemplo, qual é o gasto que você tem por cliente? Então, a cliente me paga R$ 25. Desses 25, quanto que eu gasto em produto? Vamos supor que entre o palito, o algodão, o esmalte e a acetona, é uma suposição. Você gasta aí uma média de uns R$ 2, R$ 2,50. Você vai colocar lá. Por quê?
Toda vez que você for cuidar da sua parte financeira dentro do aplicativo, ele já vai falar para você quanto que você gastou no mês em todos os atendimentos que você fez. Então, se você colocou que o custo, né, 2,50 é o que você gasta para atender a sua cliente, ele vai falar: "Você teve 10 clientes, então a gente vai pegar 2,50, 2,50, 10 vezes e vai mostrar para você que isso foi o seu custo naquele mês". Por isso que é importante pôr, tá? No final, ele vai pedir para você colocar uma categoria. O que é categoria? Funciona assim: você pode separar os seus serviços por partes, por categorias. Então, por exemplo, vamos supor que você é manicure e nail designer, então você faz alongamento de unha. Então, tudo que for relacionado a manicure, você pode pôr dentro de uma categoria. Tudo que é relacionado a nail designer, você põe dentro de outra categoria. Tudo que é relacionado à aplicação e manutenção, você põe dentro de uma categoria. O que é decoração, você põe dentro de outra categoria. O que é remoção, você põe dentro de outra categoria. Entendeu? Que assim você deixa tudo separadinho. Então aqui ele tá falando, ó, cadastre a sua primeira categoria. Então vamos colocar uma categoria, vamos escrever o nome categoria assim, ó, manicure simples, tá? Então a mão simples está dentro da categoria manicure simples. Você podia pôr o nome que você quiser da forma como você achasse melhor para organizar, tá? E por último tá escrito, descrição. Então você pode descrever o que é esse serviço. Isso é útil caso você vai deixar a sua agenda disponível online para suas próprias clientes agendarem. O que não é o caso. O que a gente vai fazer aqui é ensinar você a usar a ferramenta no seu celular para agendar suas clientes, tá? Mas se você quisesse, você poderia pôr uma descrição aqui do que é. Você podia pôr cuticulagem e esmaltação com convencional, tá? Para cliente saber que não é uma esmaltação em gel, não é uma aplicação de alongamento, é cuticulagem e esmaltação simples. Porque quando ela for fazer, ó, se eu clicasse aqui para ela estar disponível para agendamento online, ela ia conseguir ver essa informação, a descrição do serviço, tá? Mas não é o caso, então a gente não vai citar. Vou clicar em salvar. Então eu já tenho cadastrado a minha cliente, eu já tenho cadastrado o meu serviço. Então agora eu posso ir lá na minha agenda e fazer meu primeiro agendamento. Então, a primeira vez que você vai utilizar a ferramenta, você leva um pouco mais de tempo, porque você vai cadastrar todas as suas clientes e vai cadastrar todos os seus serviços. Só que aí depois isso tudo agiliza, porque você vai ter tudo já prontinho, não vai precisar ficar escrevendo, só clicando para agendar. Então vamos de fato fazer agora o nosso primeiro agendamento. De volta ao menu sanduíche, a gente volta lá para nossa agenda. Então vamos supor que a nossa cliente, ela ligou, entrou em contato, falou: "Eu quero um horário para o dia 1º de dezembro. Como que eu vou fazer aqui? Ah, mas aqui só vai até dia 30 de novembro, não tem 1º de dezembro. O que que a gente vai fazer? Você segura e arrasta. E aí ele troca para a semana seguinte, tá? Como é domingo, vamos mudar para dia 3, porque ninguém merece trabalhar de domingo. Então vamos lá. Dia 3 de dezembro é uma terça-feira. E ela fala: "Eu quero que você me agenda 8 horas da manhã. Ou melhor, eu quero que você me agenda às 11 horas da manhã e eu quero fazer à mão. Você tem horário? Vamos olhar aqui. O horário das 11 tá livre? O horário das 11 tá livre. Então a gente vai clicar na linha das 11 horas e ele vai abrir lá. Terça-feira, dia 3, já às 11 horas. Se tivesse vindo o horário errado, eu poderia simplesmente clicar na setinha e trocar o horário, tá? Então a gente já tem a data, o horário às 11, bonitinho. E aí embaixo ele pergunta: que cliente é? Quem é que ligou, entrou em contato querendo esse agendamento? Quem entrou foi a Roberta. Na hora que eu começo a digitar, ele já traz para mim as opções que eu tenho com aquele começo. Então ele já trouxe aqui, ó, Roberta de Assis. Se eu tivesse 3 Robertas, já ia aparecer as 3 Robertas aqui e eu só clicava em qual eu quero. Trouxe a Roberta de Assis, aí tá perguntando embaixo: a dona Roberta de Assis vai fazer o quê? Ela vai no seu espaço fazer o quê? O serviço. Qual o serviço que ela vai fazer? Ela vai fazer mão simples. Quando eu começo a digitar é a mesma coisa, ele já traz para mim o que eu tenho cadastrado no sistema. Então, ó, já apareceu lá embaixo a duração, tá vendo, ó? Aparece a duração e o valor que eu cadastrei lá atrás quando fui fazer o cadastro de categoria, o cadastro do meu serviço, tá?
Embaixo tem a opção repetir agendamento, que é para quê? Se ela é uma cliente recorrente, que ela vem toda semana, você já pode clicar em repetir agendamento e ele pergunta: repete quando? A cada uma semana, a cada duas, uma vez por mês? E aí ele já vai bloquear todos os horários, já vai criar todos os agendamentos automáticos. Não recomendo usar muito essa função porque você pode se perder um pouco, se complicar um pouco, tá? O melhor é você agendar mesmo pontual todas as vezes que elas pedirem, é mais tranquilo. E no final de tudo, você tem salvar, tá? Tem mais campos tipo observação, caso você queira colocar alguma coisa referente a essa cliente, se ela falou assim: "Olha, eu vou nesse horário, mas pode ser que eu atrase um pouquinho, tem problema?" Aí você coloca cliente, pode ser que a cliente avisou que pode ser que vai atrasar, ou a cliente fala assim: "Ah, eu queria muito que você fizesse com a esmaltação esmalte vermelho." Aí você fala: "Ah, mas eu não tenho." Aí você coloca lá: "Comprar esmalte vermelho para essa cliente." Para você ter isso, né, anotado lá. Vamos colocar uma observação aqui, ó. Vai atrasar um pouco. Vai não. Pode ser que atrase. Vamos supor que ela fala que vai buscar o filho primeiro, pode ser que ela atrase, ela já está deixando avisado. A gente vai deixar aqui. E vamos clicar em salvar. Então aí, ó, já é automático. Cliquei lá, ele já mostra na minha agenda os dados referentes da nossa cliente, a Roberta. Ó, então tá lá. Roberta de Assis, mão simples, e tem uma observaçãozinha. Pode ser que atrase um pouco. Por quê? Se você agendou isso para amanhã, você vai lembrar. Agora, se você agendou isso daqui para 2 semanas, você vai lembrar que ela falou que talvez ela atrase. Aí chega no dia, ela atrasa um pouquinho, você já começa a ficar nervoso e esquece. Aí você já não vai ter esse problema que você vai olhar a agenda e vai ver que tá tudo certo. Aí vamos supor que depois que você atendeu a Roberta, você tem um compromisso, né, muito importante e você tem que deixar a sua agenda bloqueada. Então eu vou mostrar para você como você vai fazer o bloqueio da agenda agora. Assim como o agendamento, para bloquear você pode só clicar na tela, porque ó, vamos supor que o seu bloqueio vai ser da 1 hora da tarde em diante. Você vai sair porque você tem uma consulta para fazer. Lá em cima, ó, você pode ver que tem uma bolinha roxa escrito agendamento, ó, lá em cima, tá vendo? Lá no cantinho, ó, do outro lado da tela. Tá escrito agendamento. Se eu trocar a bolinha para bloqueio, aí ele traz uma outra telinha perguntando: qual vai ser a data e o horário que você quer bloquear? Então a gente coloca lá, ó, a data terça tá certo, o horário tá certo. Qual vai ser o fim? Ah, eu vou ficar a tarde inteira fora, não vai dar para atender, então vou colocar até às 18. O que que eu vou fazer? Eu tenho um dentista, vou sair para ir no dentista. Pronto, se eu clicar em salvar, ele vai deixar em cinza, ó, bloqueado, que é a cor padrão. Então aqui já vai estar escrito para mim que eu tenho a minha cliente agendada às 11, das 11 às 11h45, e vou ter o meu dentista a partir das 13 horas. Essa faixa cinza que tem aqui entre o meio-dia e a 1 hora é que, por padrão, o sistema entende que é a sua pausa para almoço. Mas não quer dizer que está bloqueado. Você consegue agendar aqui também se o seu almoço for mais cedo ou mais tarde, tá? Não tem problema. Então aqui você tem a Roberta, que já está agendada, e você tem o dentista, que já está agendado. Se eu tentar cadastrar uma outra cliente no mesmo horário que a Roberta, vamos tentar cadastrar? Então vamos lá. Ó, vou clicar aqui às 11 horas, tá vendo? E vou colocar uma outra cliente. Aí a gente tem uma coisa muito interessante que a ferramenta traz também, que é esse importar dos contatos. Ó, que é o quê? Se você clicar em permitir, ele vai entrar dentro dos contatos do seu celular e você não precisa trazer o número de telefone, criar todo aquele cadastro. Ele já traz o nome que está salvo na agenda, o número de celular que já está salvo lá na sua agenda, e você não precisa ficar criando um por um. Isso aqui é bacana, tá? Mas eu vou criar um novo cliente aqui, que vai ser o Pedro Andrade. Vou colocar um telefone fictício pro Pedro. E vou colocar aqui que a data de nascimento do Pedro é dia 29/11, para ver se ele de 1994, para ver se ele vai mostrar pra gente. Eu vou clicar em salvar. Você viu que eu consegui criar um cliente novo, consegui cadastrar ele na ferramenta sem precisar voltar no menu lá que tinha o cadastro? Por quê? A ferramenta traz o que a gente chama de atalhos. Então, quando eu clico aqui, ó, em qual cliente eu quero, ele me dá a opção de
pesquisar pelo cliente que eu já tenho, ou eu posso clicar nesse botão roxo e criar por aqui, que vai abrir a mesma tela que abre se eu fosse pelo menu sanduíche, tá? Isso são o que a gente chama de atalhos. Dá para fazer a mesma coisa com o serviço. Então, por exemplo, se o Pedro for fazer um serviço novo que eu não tenho, eu já posso cadastrar ali no momento que eu tô agendando. Então, vamos colocar aqui, ó, Pedro. E aqui, ó, serviços. O Pedro não vai fazer mão simples, o Pedro vai fazer pé simples. Então eu posso vir nesse maisinho aqui no canto em cima, ó, e colocar lá, ó, pé simples. Eu vou colocar que o pé simples leva 1 hora. E vou colocar que o preço do pé simples é R$ 45. Então eu tô fazendo o mesmo cadastro que eu tinha feito antes. Vou colocar uma outra cor, ó. Vou salvar. E o serviço já está cadastrado e já está no agendamento. Agora, para os próximos agendamentos que eu for fazer, já vai ter essa opção pé simples, tá? E aí ele já traz para mim, ó, 1 hora, R$ 45, que é o valor. Eu não vou repetir e eu vou clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele traz para mim a mensagem: já existe atendimento para esta data e horário. Aí ele fala assim: se você necessitar agendar 2 horários no mesmo horário, tem a ferramenta, tem essa opção. Você vai lá e desbloqueia, que aí você consegue agendar 2 clientes no mesmo horário. Só que eu não trabalho assim. Se você trabalha, por exemplo, cabeleireira que deixa lá a cliente com uma química no cabelo e ela vai ficar 1 hora esperando e agenda uma outra coisa, aí é bacana usar para agendar 2 no mesmo horário. Se você não trabalha com isso, aí você deixa do jeito que tá, porque não corre o risco de você por 2 clientes no mesmo horário. Ele não vai deixar você fazer isso, tá? Então eu já não conseguiria fazer o agendamento do Pedro. Então eu vou levar o Pedro lá pro horário da 1 hora. Vamos ver se eu consigo? Ó, já existe atendimento para esta data. Por quê? Porque tá bloqueado. A gente colocou um bloqueio porque a gente tem um compromisso. Então vamos colocar o Pedro um pouco mais cedo. O Pedro vai para as 8 horas da manhã. Agora ele me deixa salvar. Por quê? Porque eu tenho o horário disponível, tá? Então eu tenho aqui em cima, ó, o Pedro, como eu mudei a cor, eu sei que meu primeiro atendimento do dia é um pé simples e meu segundo atendimento do dia é uma mão simples, porque eu separei por cores. E aí a cor já vai associar direto ao negócio que eu preciso fazer. E Tá. você acha que acabou? Não, você tem muito mais função que você pode utilizar. Vou dar mais um exemplo aqui. Tá tudo agendado. E se eu quiser cancelar? Se eu quiser alterar? Então vamos alterar o horário do Pedro das 8 para as 9. Ele não quer mais às 8. Então eu só vou clicar em cima da corzinha do horário do Pedro e vai abrir essa janelinha com as informações sobre o atendimento dele. E aí, com base no que eu quero alterar, eu tenho as opções aqui. Então vamos começar pela opção editar. Então eu consigo editar o horário do Pedro, clicando aqui, vai abrir aquela janela que a gente usou para cadastrar o Pedro, e eu posso fazer qualquer alteração que eu quiser. Eu posso levar o horário dele, por exemplo, para as 9 horas e salvar. Ponto. Viu que o horário já desceu, saiu das 8 e foi para 9? Se eu quisesse, eu poderia também alterar por aqui, ó. Lembra que eu disse sobre atalhos? Então, a ferramenta tem esse atalho que eu posso clicar aqui no horário, ó, e mudar por aqui também, ó. E aí ele troca o horário do Pedro também, tá? É um atalho que facilita. A mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, trocar qualquer outra informação que tem disponível aqui para mim. Aqui nessa parte de telefone, ó, eu consigo entrar para ver quais foram as últimas anotações que eu fiz a respeito do Pedro. Eu não anotei nada a respeito do Pedro, então não tem nada para anotar, tá? Embaixo tem o valor que o Pedro vai pagar e eu posso colocar se o Pedro vai ter desconto. Ah, o serviço do Pedro, eu vou dar R$ 5 de desconto para ele. Eu vou dar, R$ 5 não, vou dar 5% de desconto. Ou em dinheiro, eu vou dar R$ 5 para ele de desconto. Porque, enfim, a gente teve um acordo, ou eu fiquei devendo pra ele da outra vez, alguma coisa assim. Você clica em salvar, ele sabe que o pé do Pedro na hora de contabilizar vai ficar mais barato, porque eu dei o desconto. Eu já consigo jogar isso aqui tudo antes do Pedro vir, já no agendamento dele, tá? Aí, beleza, alterei o horário do Pedro. Aí descobri que a Roberta, ela entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu quero cancelar o meu horário porque não vai dar pra eu ir. Como que eu faço? Vou clicar no horário da Roberta e tem a cestinha aqui de lixo, deletar. Clico em sim, pronto. Ele some com o horário da Roberta do mapa. Eu poderia tanto alterar o horário da Roberta, ou eu posso deletar o horário da Roberta. Automaticamente, o meu sistema já entende que se eu trabalhei com isso aqui, ó,
já tá agendado, isso aqui eu vou ganhar. Então ele tem a função, né, lá na parte de financeiro, dizendo que esse valor de R$ 40 já foi o que entrou para mim, né? Não é o foco da aula, mas a ferramenta já faz isso automático. Então, você não vai precisar ficar calculando quanto você ganhou no final do mês, porque no final do mês a ferramenta já vai trazer tudo para você com base em tudo que você agendou, tá? Agora vamos ver se a função de ver os próximos aniversariantes funciona. Por isso que é bacana, eu disse para vocês, né, colocar data de nascimento lá da sua cliente quando ela vier fazer o primeiro atendimento. Então a gente vai recadastrar a Roberta. Veja como é fácil você fazer o agendamento, como é rápido, depois que já está tudo cadastrado. Você não tem trabalho nenhum. Coisa bem simples, bem rápida. Ela voltou para cá para o agendamento. O que a gente vai fazer? Vamos voltar para o dia de hoje. Hoje é dia 24, é domingo. Então, se a gente for lá em cima, naquele bolinho que tá verde lá na frente, tá vendo? Ó, ele vai mostrar pra gente os próximos aniversariantes. Então a gente clica lá e ele vai mostrar o quê? Que a Roberta faz aniversário dia 27 de novembro e que o próximo atendimento dela é em 9 dias. Então, daqui 9 dias a Roberta virá e o aniversário dela é dia 27 de novembro. E o Pedro, ele vai fazer dia 29 de novembro e o atendimento dele é em 9 dias também. Ele vem no mesmo dia que a Roberta, ou seja, o aniversário da Roberta é dia 27, posso ir lá e mandar um lembrete pra ela e lembrar de parabenizar ela, porque daqui 9 dias ela vai estar comigo, tá? A ferramenta vai trazer essa opção pra você e mostra inclusive o horário que eles estão agendados, ó, que eles vão fazer mão e pé simples e lá no final tem o horário que eles virão fazer o atendimento, tá? É uma coisa muito bacana para você estreitar o relacionamento com a sua cliente. Porque se você tem muitos clientes, é humanamente impossível lembrar o aniversário de todos. E a ferramenta vai te auxiliar nisso, principalmente nessa parte dos agendamentos aqui na parte da agenda, né, organizacional. Viu como é simples? Não é uma coisa difícil, não é complicado de se fazer, é até gostoso quando você entende. Vai ficar muito mais fácil. Agora você organizar. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta que ela te dá 15 dias de teste gratuito e, obviamente, é uma ferramenta paga. Não tem como você ter acesso a todas essas funções sendo uma ferramenta de graça. Isso aqui é só a pontinha do iceberg que eu te dei. Só que é uma coisa que vale muito a pena o investimento, porque além de ser um investimento muito pequeno que você faz, organiza a sua vida de uma forma assim absurda. Então você ganha mais tempo, consegue trabalhar melhor e, consequentemente, ganha mais dinheiro, porque não se preocupa com essas coisas aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que é a questão da assinatura, porque você pode entrar e testar por 15 dias para ver se você gosta. Eu, particularmente, acredito que você vai adorar utilizar essa ferramenta e que é um investimento sim para o seu negócio. Então você tem que pensar que não é um gasto, é um investimento. Você vai ver que é bem baratinho. Então eu vou colocar aqui abrir o menu sanduíche e vou clicar em ativar a versão Premium. Então, se você utilizar, se você ver aqui, ó, você vai ver que ele tá te dando a opção de você usar a ferramenta por um ano e você vai pagar R$ 149,90 pelo ano todo, ou seja, vai sair R$ 12,49 por mês. Então, R$ 12,50 por mês. Um atendimento que você faz num dia, você já pagou mais do que pagou a ferramenta que você está utilizando o mês inteiro. Então, super, super compensa essa opção de você pagar por ano. Ah, João, mas eu acho que não é. Se você não investe no seu negócio, não investe na sua carreira, para você ser sempre, o seu negócio ser sempre a melhor versão que ele pode ser, infelizmente, não tem como te ajudar. Existem ferramentas assim que não são pagas, mas elas não vão ter todas essas opções. E a principal qualidade de uma ferramenta dessa é suas informações estarem sempre bem guardadas. Então você está pagando R$ 12,50 por todas essas funções e ainda tem a todas as informações trancafiadas guardadas num lugar seguro. Coisa essa que se você molha a agenda, se você derruba alguma coisa em cima, você perde as informações. Se alguém te rouba seu celular, você perde as informações, porque qualquer aplicativo gratuito vai estar salvo no celular. Levou o celular embora, acabou, você perdeu. Uma vez que você paga isso aqui, você está pagando para eles guardarem as suas informações também. E, gente, informação é muito, muito valiosa, tá? Então vale super a pena. Até hoje é a ferramenta mais barata que eu já encontrei, porque você paga R$ 12,50 por mês para utilizar durante um ano é muito barato, tá? Então, super compensa. Você pode testar pelos 15 dias e depois ver se é isso realmente que você quer. Eu vou trazer mais aulas referente às outras funções, porque ele tem funções assim
espetaculares, são coisas assim absurdas, só para você ter uma noção, tá? Nessa página aqui, ó, crie sua página e seu link, por exemplo. Você consegue criar aquela página que todo mundo tem quando clica no link da bio do Instagram e a pessoa já consegue ir para o seu WhatsApp, saber qual é o seu endereço. Esse aplicativo cria para você essa página de graça, gera o link que você só vai jogar lá no Instagram e toda vez que a pessoa clicar, vai estar lá a sua página, tá? Só para vocês terem uma noção, é uma das funções, mas tem muitas outras, tá? Bom, a nossa aula se encerrou. Isso é só um pouquinho de todo o potencial que essa ferramenta tem para te ajudar no negócio, principalmente na parte financeira. E eu vou trazer mais aulas como essa para vocês nos decorrer dos dias. Então, quem conseguir comprar a ferramenta e ter ela, vai aproveitar bastante todo esse conteúdo que eu vou criar, que vou gerar para vocês, que serve para organizar o seu negócio e ficar muito mais fácil de você trabalhar e atender. Aí é a forma como eu utilizo, então eu falo por experiência própria, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula.